Bom, vou falar a respeito da obra Improvisação número 23 de Kandinsky, é essa obra aqui. Antes de começar a falar a respeito da obra em si, é preciso lembrar que o Kandinsky ele foi um dos pioneiros do movimento abstracionista, tá? Além disso, Kandinsky ele também foi um professor da Bauhaus. Bauhaus, para quem não se recorda, foi a primeira escola de arte e design do mundo. Foi uma escola de design alemã que fazia a junção de design, arte e arquitetura. Vale lembrar também que Kandinsky sempre esteve conectado às vanguardas europeias, até porque quando a gente fala em Bauhaus, nós vamos falar de um período na história da arte que acontece junto com as vanguardas europeias. Enquanto todas as vanguardas europeias estavam acontecendo de forma muito acelerada, a Bauhaus estava lá na Alemanha fazendo suas produções e de forma bem diferente das ideias que os artistas vanguardistas produziam. A Bauhaus estava lá fazendo suas produções artísticas juntamente com seus alunos e professores. Depois que a Bauhaus foi fechada, pelos nazistas, Kandinsky acaba adotando sua nacionalidade europeia. E isso, querendo ou não, acaba influenciando nas suas produções futuras, suas produções artísticas. Logo no início da carreira, esse artista, antes de falar da obra, eu estou falando um pouquinho do artista, porque eu acho que vale a pena você conhecer um pouquinho da história do artista antes mesmo de conhecer a obra, antes mesmo de conhecer a análise de toda a obra. Porque às vezes, o que as bancas examinadoras fazem? Eles fazem uma junção de algo que vai um pouco além da obra. Bom, e para vocês entenderem um pouquinho a respeito da obra Improvisação de Kandinsky, é preciso saber um pouquinho da sua história, né? Então, no início da carreira, o Kandinsky ele tinha preferência por pinturas ao ar livre, justamente em detrimento da pintura realista, com modelos vivos, mostrando nítida influência do impressionismo, né? Porque, para quem não lembra, o impressionismo ele surge ali um pouquinho antes de todas as tendências das vanguardas europeias. Impressionismo, pós-impressionismo, onde tivemos inúmeros artistas que fez uma forte ligação para o surgimento dessas vanguardas, né? E no início do século XX, o que acontece? Aparecem os primeiros estudos não figurativos. Após um grande processo de evolução pictórica, Kandinsky ele foi considerado o primeiro pintor do Ocidente a produzir pinturas abstratas. E é por isso que talvez ele é considerado um dos precursores. Geralmente quando a gente ouve falar em pinturas abstratas, o que vem na nossa cabeça é sempre Jackson Pollock, né? Da mesma forma, quando a gente fala em cubismo, o que vem na nossa cabeça quem é? Picasso. Mas antes mesmo desses artistas que tiveram grandes nomes dentro dos seus movimentos artísticos, existem aqueles pioneiros que são chamados os precursores. E Kandinsky ele é sim considerado um dos precursores dentro do abstracionismo. E quando falamos em abstracionismo, as formas elas perdem as suas definições e os seus contornos figurativos, ou seja, os contornos já não são mais nítidos. Em algumas obras nem existe sequer contornos. As obras às vezes são produzidas e nos dá aquela sensação de que é algo muito aleatório, de que é algo que não tem nenhum significado e que não traz nenhum significado para o espectador. E uma outra influência para as produções de Kandinsky, além das vanguardas, além da Bauhaus, foi a utilização da música. O Kandinsky ele utilizava uma técnica chamada sinestesia. E essa técnica chamada sinestesia fazia com que as suas produções artísticas mostrasse e deixasse transparecer um pouquinho do toque musical. Só que, claro, salientando sempre as tendências abstratas. E especificamente na obra Improvisação de número 23, a obra ela é de caráter abstrato, de caráter contemplativo, totalmente contrário à arte figurativa. E com libertação em relação ao uso da cor e da forma. A arte abstrata, vale lembrar também que ela é isenta de objetividade. Isso significa se ela é isenta de objetividade, logo a obra se torna subjetiva. Ou seja, a obra vai ser algo que transcende a materialidade, ou seja, o abstrato. A tela Improvisação 23 traduz muito bem isso, pois ela vai apresentar um equilíbrio muito homogêneo, porém muito dinâmico. As manchas coloridas,
Olha só, vou dar um zoom aqui. As manchas coloridas existentes nessa obra servem para o plano de fundo e as linhas e o movimento é obtido ali, ó, através das linhas diagonais e as curvas presentes. Observem aqui. Nessa obra nós conseguimos perceber que aqui vai predominar o ritmo que é conduzido pela música, aí está a questão da sinestesia, já que Kandinsky pintava por ela. A criação de Kandinsky de trabalhos puramente abstratos, opa, quase que não sai, surge ao longo de um desenvolvimento e amadurecimento do pensamento teórico, baseado principalmente nas suas experiências pessoais artísticas. Agora eu pergunto uma coisa para vocês, é possível cores e formas de uma pintura surgirem a partir de sons musicais? Para Kandinsky, sim, pois boa parte das suas obras foram influenciadas com ritmo de música. E ele mesmo acreditava que as cores formadas formavam acordes visuais. Bom, a obra Improvisação de Kandinsky é isso, você precisa saber um pouquinho do que foi Kandinsky, você precisa saber de que se trata a abstração, mais especificamente a abstração de Kandinsky, porque ela vem com uma característica a mais, que é a questão da música inserido dentro das pinturas. Kandinsky tinha uma frase que era o seguinte, deixa eu ler para vocês. Nossa capacidade de escutar as cores é tão precisa, as cores são um meio de exercer uma influência direta na alma, as cores são o teclado, o olho é o martelo, a alma é o piano com suas muitas cordas. O artista é a mão que deliberadamente faz a alma vibrar por meio dessa ou daquela tecla. Assim, é claro que a harmonia das cores somente pode ser baseado no princípio de tocar a alma humana. Kandinsky. E aí, gente, com essa frase dá pra gente perceber claramente que por meio das cores e das formas buscava provocar sensações no espectador. E quem seria esse espectador? Seria você. Por meio das cores e formas ele buscava provocar sensações no espectador, ou simplesmente, mais propriamente, uma mescla de sensações distintas. Para ele, cores e formas poderiam, entre outros, evocar elementos musicais e suscitar sonoridades. É isso.